Beleza, galera? Hoje é dia 19 de outubro de 2018 e hoje eu queria falar um pouco a respeito de algumas pesquisas que saíram publicadas hoje. Para começar, o Instituto de Pesquisa Datapoder 360 foi um pouco mais realista, ele colocou 64% das intenções de voto para o Bolsonaro no próximo dia 28. Um pouco mais realista, eu ainda acredito que ele tenha mais intenções, mas tudo bem. 64, melhor do que os outros institutos que colocaram aí 59, 58, deu uma variada. Mas as pesquisas que eu queria me focar hoje são duas que saíram publicadas hoje pelo Datafolha e são meio esquisitas. A primeira, que fala que 50% dos eleitores afirmam que há, abram aspas, alguma chance, fecha aspas, de haver nova ditadura no Brasil. E a segunda pesquisa fala que 51% dos entrevistados diz que a ditadura deixou mais realizações negativas do que realizações positivas. E aí eu queria pegar um pouco as duas pesquisas e ir desossando elas junto com vocês aí. Para começar, essa semana nós tivemos a confirmação pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo que a ação civil indenizatória contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra está prescrita. Então, extinguiu. E algumas coisas meio estranhas que aconteceram essa semana. Nós tivemos esse ocorrido com o Coronel Brilhante Ustra e, na sequência, essa pesquisa do Datafolha. Por quê? Porque o Bolsonaro é um dos defensores do regime militar brasileiro. Porque ele entende, da mesma forma que eu, que o regime militar brasileiro foi um período de exceção e foi um contragolpe contra a Revolução Comunista que estava prestes a ocorrer. E aí vamos falar agora partindo aqui para a pesquisa lá. A primeira pergunta da primeira pesquisa dizia o seguinte: atualmente, você acha que há alguma chance de haver uma nova ditadura no Brasil? Essa era a pergunta e as pessoas responderam da seguinte maneira: sim, há muita chance, 31%. Sim, um pouco de chance, 19%. Nenhuma chance, 42%. E não sabe, 8%. Olha a capciosidade da pergunta. Ele não fala a volta de uma ditadura militar. Ele fala apenas ditadura. Eu, se tivesse respondendo essa pesquisa, eu falaria que acho sim que há a possibilidade de haver uma ditadura no Brasil. Por quê? Porque se fraudam as urnas, se fraudam essa nossa eleição aí, esse segundo turno, e o Haddad entra, não tenho a menor dúvida que será implementada uma ditadura no nosso país. Como? Uma nova constituinte, que ele já falou que ia fazer, o controle dos meios de comunicação, que é uma das pautas dele, tanto da internet quanto dos outros meios aí mais tradicionais, a intervenção do Estado em tudo o que você pode e o que você deve fazer. Então, há essa possibilidade sim, mas eles te induzem com essa pergunta, fazendo você se remeter à época do regime militar brasileiro. Olha como que eles são safados. Depois eles falam o seguinte: Bolsonaro e Haddad. O Instituto aponta ainda que a percepção de que há alguma chance de uma nova ditadura é mais alta entre os eleitores de Fernando Haddad, com 75%. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro, a percepção de não haver possibilidade de uma nova ditadura no país é mais alta, 65%. Ou seja, vamos deixar isso aqui mais claro. 35% acham que há alguma chance, 35% dos eleitores do Bolsonaro. Por quê? Porque o eleitor do Bolsonaro ele fica meio com medo de falar que há uma possibilidade de uma ditadura e a pessoa associar que pode vir essa ditadura do próprio Jair Bolsonaro e que é uma mentira. Essa possibilidade de ditadura pode sim ocorrer, mas do lado do PT, não do Bolsonaro, que já se posicionou várias vezes a favor da livre comunicação, dos meios de comunicação, sem censura e tudo mais, e do processo democrático. Tanto é que ele está participando de um processo democrático. Muito embora a esquerda não goste muito de participar de processos democráticos. Eles veem que a coisa está descambando, eles ficam loucos. Tanto com ações do TSE, quanto tentativas de homicídio do próprio candidato, como tudo, eles ficam loucos, eles ficam esperneando aí. Aí a segunda pergunta da segunda pesquisa, ele dizia o seguinte: pelo que você sabe ou ouviu dizer... Ouviu dizer de quem? Da Globo, Veja, de Folha de São Paulo... É assim, daí que você ouviu falar. A ditadura militar que governou o país... Aí sim, agora ele fala de ditadura militar, tá vendo a associação que ele vai fazendo? A ditadura militar que governou o país de 64 a 85 deixou mais realizações positivas do que realizações negativas para o Brasil? Ou deixou mais realizações negativas do que realizações positivas para o Brasil? E as respostas foram: deixou mais realizações positivas do que negativas, 32%. Deixou mais realizações negativas do que positivas, 51%. E não sabe, 17%. Ou seja, 51% das pessoas disseram que o regime militar brasileiro deixou mais coisas negativas do que positivas. Mas espera aí, na época do regime militar você andava tranquilamente, a taxa de desemprego era pequena, o PIB brasileiro era alto, as obras de infraestrutura funcionam até hoje. Como assim deixou mais coisa negativa do que positiva? E aí, se você pegar o livro da Ditadura Brasileira, do Marco Antônio Villa, o Marco Antônio Villa ele é excelente quando ele demonstra apenas dados, né? Ele vai separando por ano
E ao final de cada governo militar, ele faz um resuminho das coisas que aconteceram no país aí. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no final de 73. Encerrou o governo com um crescimento econômico nunca visto na história do Brasil. O PIB cresceu a taxa de 11%, a taxa de investimento saltou para 20% do PIB, a inflação caiu, o balanço de pagamentos foi superavitário, era deficitário em 67, aumentou a entrada de investimentos estrangeiros no país e as exportações. Entre 68 e 73 cresceram 275%. As reservas internacionais em 73 alcançaram 6,4 bilhões de dólares. E assim por diante. E aí, a cada final de ano ele vai colocando. Então, se você analisar isso aqui, eu ia até comentar um pouco a respeito dos benefícios do regime militar para o Brasil, mas é muita coisa. Então, eu vou deixar isso aí para uma próxima oportunidade. Mas a pessoa falar que deixou mais coisa negativa do que positiva é uma brincadeira. Então, essa pesquisa está totalmente descabida. E aí, eles fazem uma malandragem aqui. Outra, né? A pesquisa também questionou. Vou ler algumas frases e gostaria que você dissesse de cada uma se você concorda ou discorda que o governo brasileiro deva ter o direito de fazer. Ou seja, o governo brasileiro tem o direito de fazer isso, e aí coloca algumas coisas que remetem à época do regime militar. Por exemplo, proibir greves, intervir nos sindicatos, proibir a existência de algum partido, censurar jornais, TV e rádio, fechar o Congresso Nacional, prender suspeitos sem autorização da justiça, torturar suspeitos para tentar obter confissões ou informações, controlar o conteúdo das redes sociais. É engraçado que nessa pergunta vai dizer o seguinte, que 43% das pessoas concordam e 52% discorda. Esquisito, tá quase empatado. Controle de redes sociais. Quem tá falando muito em controle das redes sociais, de fake news e etc? Não é justamente as esquerdas aí, caramba, que estão agora doidas? E vejam como eles são malandros. Então eles tentam, até inconscientemente, às vezes é claro, né? Colocar a figura do Bolsonaro associado ao regime militar, fazendo com que você faça aquele gancho falando que o regime militar foi ruim, e aí te vincula todas essas frases, como se um suposto governo do Bolsonaro fosse fazer tudo isso que eles falam aí, que tá mais pro Haddad fazer isso aqui do que o próprio Bolsonaro. Mas ele te faz, o seu consciente, pensar isso aí tudo. Eles manipulam você de uma forma que você não percebe. E aí, na sequência, o Datafolha publica outra pesquisa. 67% dizem que participação dos candidatos em debate é muito importante. Percebam a frase, em letras garrafais. 67% dizem que participação dos candidatos é muito importante. Mas olha a pergunta que era feita para os entrevistados. Na sua opinião, é muito importante, um pouco importante ou nada importante que sejam feitos debates entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno? A pergunta é feita da seguinte maneira. É importante que seja feita debates entre Haddad e o Bolsonaro? A pergunta já te induz a falar que é importante o debate. Porque eles colocam as três opções. Quais são? É muito importante, é pouco importante ou é nada importante? Mas o importante está lá. Então a importância tem. Agora tem que ver se é muito, é pouco ou é quase nenhuma. Então já está te induzindo na resposta. E aí, continuando, o Instituto perguntou... Sua opinião, Bolsonaro deveria ou não ir aos debates? Sim, deveria ir aos debates, 73%. Não deveria ir, 23%. Não sabe, 4%. Mas agora faltou uma pergunta eles colocarem aqui. Eles deviam ter colocado a seguinte pergunta. Um candidato que tomou uma facada de 15 centímetros no bucho, que está com uma bolsa de colostomia e fragilizado, perdeu 15 quilos de massa magra. Um candidato desse tem condições de participar de um debate? Sim ou não? Eu sou da seguinte opinião, eu até gostaria de ver o Bolsonaro no debate. Para ele relembrar o brasileiro quem realmente é o PT. Jogar no ventilador todas as falcatruas, os crimes, todas as enganações que o PT já fez. Inclusive, muito me espanta o Haddad ficar desafiando ele, falando que ele está fugindo. Se o Bolsonaro for pro debate, vai ser pior pro Haddad. Isso eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque o Bolsonaro ele tem uma possibilidade de fazer alguma coisa errada, não sei o quê. O PT já não, o PT já tem os fatos concretos já. É só os dados. Fala só, no ano tal vocês fizeram isso, no ano tal vocês fizeram isso, depois vocês fizeram isso, o fulano tá preso, Tem os fatos já comprovados, vai ser pior pra ele é um babaca. Tomara que o Bolsonaro vá, pelo menos no último debate aí, para deixar escancarado todas as falcatruas que essa cambada do PT, dessa quadrilha do PT já fez. Todas essas pesquisas que eu falei foram justamente encomendadas pela Globo e pela Folha de São Paulo, e é gostoso de ver cada dia mais essas duas entidades aí perdendo a credibilidade demais, assim. Tomara que chegue a um limite que
que ou mudem a atitude e passem a falar a verdade, ou que quebrem de uma vez e sumam do cenário. Isso é o que eu espero. Forte abraço e até a próxima. Ah, não se esqueça de... E me siga lá também nas minhas outras redes sociais, principalmente Instagram, Augusto Almeida 123. Forte abraço.